descrever o que vai no coração, sentimento que são dentro de mim, frases soltas pra contar, tanta coisa pra dizer, conversar sem me importar com porquê. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Em silêncio a tua voz, são as falsas músicas da canção que ecoa dentro de mim. O meu grito transbordou no sorriso a gratidão, tempestade que me ensina a ouvir. Basta crer, estar em oração, conversar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Venha a nós o vosso reino, seja feito o teu querer, nessa terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado, nos livrai de todo mal. Teu é o reino para sempre. Amém. Basta crer, estar em oração, conversar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, minha condição. Quero estar ligado a ti. Quero estar ligado a ti. Querido irmão, querida irmã, presente aqui no santuário, nossa alegria por estarmos aqui, louvando e bendizendo o nome do nosso Senhor bendito. O texto que vamos ler, estamos desde a abertura do culto
pensando sobre o significado e a importância da oração, com ênfase na oração que Jesus ensinou em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Mateus 6, a partir do verso 9, é o texto que nós vamos ler. Quero convidar o irmão a abrir a sua Bíblia aqui e em casa e acompanhar-nos. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduzas à tentação. Gosto da outra versão que diz assim: não me deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nos abençoe na leitura e também na compreensão e aplicação da palavra. Amém, queridos? Pai nosso, portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Irmãos amados, a oração do Pai Nosso está incluída entre os sermões de Jesus. A oração do Pai Nosso está inserida no Sermão da Montanha. Quando olhamos para o capítulo 4, que é exatamente antes do início dos capítulos que são intitulados Sermão da Montanha, nós vamos encontrar Jesus pregando na Galileia, pregando na Judeia, pregando em Jerusalém, rodeado de uma grande multidão. E quando ele está rodeado de uma grande multidão, nós podemos entender que havia nesta multidão pessoas interessadas, pessoas curiosas e pessoas que simplesmente iam lá para, de alguma forma, apanhar Jesus de surpresa, apanhar os discípulos de surpresa, para fazer alguma pergunta, mas sempre saía de lá com a resposta certa, vinda do Senhor Jesus. Então, sempre rodeado de uma grande multidão. E no capítulo 5, no versículo de número 1, Jesus retira-se com seus discípulos para a montanha e ali os ensinava, diz o versículo de número 2. E ele passou a ensiná-los. O grande teólogo e comentarista bíblico Shed, deste século que se passou, ele anota que Jesus está em Cafarnaum, cercado por uma numerosa multidão, em um lugar que passou a ser conhecido como o Monte da Bem-aventurança, porque um dos sermões mais marcantes de Jesus ali foi as bem-aventuranças. E o sermão inteiro, chamado Sermão do Monte, vai exatamente, começando no capítulo de número 1, 6 e o 7. E ali os ensinamentos que estão inseridos neste sermão de Jesus foram repetidos no decurso do ministério do Senhor Jesus, da missão ativa de Jesus aqui na terra, como nós podemos verificar dos registros dos evangelhos e de forma mais direta e principal nas narrativas de Lucas. Quais são os principais temas do Sermão do Monte? As bem-aventuranças, o sal da terra e a luz do mundo, fazendo aqui um destaque sobre a relevância do crente na sociedade. Jesus, como cumpridor da lei, dizendo: vim cumprir e não apenas substituir a lei, mas cumprir. As lições que ele deixou numa visão cristã a respeito do adultério, do juramento, da vingança, e ensinos apropriados a respeito do amor ao próximo.
fala da prática da justiça, a prática da dar esmola ou dar ofertas, fala de luz e trevas, fala de anseios, fala do tesouro do céu. Ele proíbe o juízo temerário e ensina que não se deve dar aos cães, aquilo que é santo. Fala dos falsos profetas e também fala de fundamentos. E no capítulo 6 e 7, nós encontramos 4 sessões destacadas à oração. E é sobre a oração que eu gostaria de chamá-los a refletir nesta oportunidade. Nestas 4 sessões, Jesus fala de como orar, de que forma nós devemos orar para fazer da oração algo principal em nós. Fala do modelo da oração, que é exatamente este que acabamos de ler, o Pai Nosso. Fala do jejum e fala-nos também a respeito do pedir confiante, do bater para que a porta se abra em favor daquele que pede. Pai Nosso. Oração muitas vezes repetida, recitada nos campos de futebol, recitada entre amigos, na família, recitada em muitas ocasiões, mas que deve ser entendida como modelo para as nossas vidas. O modelo de oração que Jesus ensina para cada um de nós. E quando nós conceituamos oração para entender o significado da oração, nós podemos ler o seguinte, que orar deve ser a expressão de sentimento espontâneo de cada crente diante do Pai. Embora tenhamos o modelo, mas a oração precisa ser a expressão do seu sentimento de forma espontânea diante do Eterno Pai. Capítulo 6 traz-nos aqui, de forma específica, ensinamentos sobre a oração que Jesus deixou. A oração como prática importante e como fazer. Vamos ver? Vamos seguir? Primeiro, versículo 6, versículo 5 do capítulo 6. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, já receberam o seu galardão. Neste versículo de número 5 do capítulo 6, o que a gente entende que orar significa importante para nós quando oramos com humildade. Não sejas como os hipócritas, disse Jesus, pois se comprazem em orar em pé na sinagoga. A gente fica em pé no templo quando vamos orar por uma questão de reverência ao Senhor. Mas aqui ele está falando de alguém que gostava de se apresentar, de orar se apresentando. E ele diz exatamente que é isto mesmo, porque no versículo ele diz, para serem vistos pelos homens. Então, irmãos, a oração precisa ser de alguma forma manifestada ao Senhor com humildade dos nossos corações. Jesus está dizendo isso aqui. É exatamente esta lição que Jesus quer nos transmitir aqui neste versículo. E ele diz, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão, ou seja, aquilo que eles se apresentam ser, eles terão os resultados. E o versículo de número 6, seguindo. Orar no secreto do teu quarto. Como orar? Orar no secreto do teu quarto. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Se há um lugar físico que Jesus determina ou ensina,
ou nos aponta para orar, é o nosso quarto. É o lugar da nossa intimidade. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fala com teu pai. É um momento de intimidade. É aquele lugar onde você vai abrir o seu coração para poder conversar com ele. Vai se derramar diante dele, vai falar com ele, vai ter o ouvido do Senhor voltado para as suas petições, para os seus clamores. É quando você pode chorar diante dele e abrir o seu coração dentro do teu quarto. E diz o texto que é preciso fechar a porta, isso significando o quê? Momento a sós com Deus. Onde você está? Você e Deus, falando com ele. Ora a teu pai que está em secreto. Naquele momento ele está voltado para você. E teu pai que te vê no secreto. Ou seja, naquele momento a sós ali, te recompensará. Corresponde dizer, te responderá. Vai ouvir o seu clamor e vai te responder. E vai fazer isto publicamente. Ou seja, ele, através da resposta que o Senhor dará à sua oração, outros poderão testemunhar a bênção de Deus na sua vida. E como nós podemos experimentar isto? Há quem entenda que o seu quarto possa ser também o secreto do seu coração diante do Senhor. Mas eu entendo que Jesus está falando de um lugar físico mesmo, onde a gente entra e ali está com o Senhor, falando com Ele. Então, no secreto, na sua intimidade com Deus. Seguindo o versículo de número 7, não usar de vãs repetições. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não podemos confundir este por muito falares com a insistência de pedir ao Senhor algo que está no nosso coração e que a gente pede uma vez, duas vezes, quantas vezes for necessário, a gente coloca diante de Deus. Percebe que aqui o texto fala de vãs repetições, repetições sem sentidos, sem significado, sem relevância, sem significado espiritual. Então, vãs repetições é a maneira pagã de forçar os deuses a conceder favores. Era o uso dos adoradores de Baal, por exemplo. Em 1 Reis, capítulo 18, versos 26 até o verso de número 28, no episódio de Elias e os profetas de Baal, que clamavam, repetiam, as suas repetições eram vãs e não foram ouvidos. E com a sinceridade de Elias, falando com o Senhor, foi ouvido. E a primeira parte do verso 8, Jesus diz assim: não vos assemelheis a eles. Significa dizer, não faça igual a eles, semelhante a eles. Então a nossa oração precisa ser realmente feita de um coração arrependido, de um coração sincero, de um coração de crente, de servo do Senhor, e pedir ao Senhor e bater na porta do Senhor, mas entendendo que fazemos isto com um coração de servo, de crente, fiel, santo diante do Senhor. Versículo de número 8, orar confiando. Então a nossa oração precisa ser uma oração que demonstre a nossa confiança em Deus. A confiança de que Ele está ouvindo e a confiança de que Ele vai estender a mão. Aliás, Isaías dizia isto, que o ouvido do Senhor não está surdo, nem a sua mão está encolhida, mas Ele está com a mão estendida para atender. Então, orar confiante, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que é necessário antes de vós me pedirdes. Então Jesus está dizendo aqui, olha, você precisa orar, precisa falar, mas Deus já conhece o seu coração.
Deus já conhece o seu coração. Porque Deus, o vosso Pai, não é um Deus qualquer. É o Deus que é nosso Pai. O Deus criador, o Deus provedor, o Deus que tem a resposta. Sabe o que vos é necessário. Oh, que maravilha, né? A gente poder orar e saber que Deus conhece as nossas necessidades. Mas Ele nos criou para que pudéssemos ter contato com Ele, para falar com Ele. E a oração é um instrumento da nossa comunhão com Ele, da nossa conversa com Ele. Mas cremos que Ele sabe. Antes mesmo que venhamos a pedir, Ele sabe. Mas Ele quer ouvir dos nossos lábios a expressão do sentimento dos nossos corações. É exatamente isso que Pedro vai dizer quando escreve lá na primeira carta, no capítulo 5, verso 7. Lançando sobre Ele a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, nossas necessidades, nossas ansiedades precisam serem colocadas diante do Senhor, confiando de que Ele cuida de nós. É o que estamos vivendo neste tempo, irmãos. É o que nós estamos vivendo exatamente neste tempo. De tantos acontecimentos ao nosso redor. Mas cremos que Deus é aquele que cuida das nossas vidas. Cuida da igreja. Cuida dos seus servos, cuida de você que está em casa, que entende a importância desse Deus que ouve, responde e cuida. Seguindo então o texto, irmãos, a segunda parte da nossa palavra, da palavra de Deus aos nossos corações, seguindo então a oração que Jesus ensinou, ou proferiu. Olha que ele começa dizendo assim: portanto vós orareis assim. Aqui é uma conjunção, conclusiva, que ele está dizendo assim: diante de tudo que expliquei, humildade, confiança, entendendo sobre vãs repetições, diante de tudo que eu vos ensinei, equivale dizer logo consequentemente, por isso, assim sendo, desse modo, pois, diante do que aprendemos nos versos 5 a 8, orar como Jesus ensinou é, versículo 9, reconhecimento de que Ele é Deus. A nossa oração precisa ser de forma que reconheçamos que Ele é Deus, que Ele é Senhor. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Pai nosso, Pai dos salvos, Pai dos remidos, que está nos céus, o lugar da sua eternidade. Santificado seja o teu nome. Condição de santidade do Senhor, a sua natureza de ser santo. E nós precisamos, na nossa oração, reconhecer que Deus é Pai, eterno e santo. No comentário a respeito da oração que Jesus ensinou, escrita por Lucas no capítulo 11, verso 2, diz que Pai Nosso pode corresponder à palavra Abba, no aramaico, que pode significar paizinho, que expressa a intimidade ou a afeição. Quando dizemos Pai Nosso, expressa a nossa intimidade ou a afeição ao nosso Deus. Santificado é o nome de Deus, santo, que revela o poder e a santidade, os atributos de Deus, através dos seus discípulos no mundo. Olha o que diz Pedro, escrevendo na primeira carta, capítulo 3, verso 15. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estáis sempre bem preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa fé, daquilo que há no seu coração. E ele ainda diz,
no capítulo 1, verso 15 e 16, da primeira carta, Pedro: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu, o seu Deus, sou santo. Então a nossa oração precisa reconhecer a santidade de Deus e nos colocarmos à disposição do Senhor para viver também esta santidade, dar testemunho desta santidade através do nosso serviço. A oração que Jesus ensinou é manifestação do seu reino entre nós. É a manifestação do reino de Deus entre nós, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, significa nós nos colocamos diante do Senhor e submissos à tua vontade. Como nós queríamos, irmãos, que hoje acabasse tudo isso. Mas nos colocamos diante do controle de Deus, para que Ele esteja controlando todas as coisas. Quantas respostas nós queríamos para agora, para neste momento, e que fosse segundo aquilo que está no meu coração, mas que precisa ser segundo a vontade do Senhor, segundo o querer do Senhor. A você que está em casa, nós que aqui estamos, nos coloquemos a cada dia submissos ao Senhor, orando, mas entendendo que a vontade do Senhor é a melhor para todos nós. Diz a palavra de Deus que ela é perfeita, agradável para as nossas vidas. Assim na terra como no céu, significa que a vontade de Deus, ela é perfeita no céu. E desta forma queremos que ela seja manifestada no meio de nós. Venha o teu reino, pode se entender em dois aspectos: reinar no coração dos salvos, onde ele deve ser adorado e seguido. E pode também significar o reino eterno de Jesus, que será manifestado na segunda vinda do nosso Senhor Jesus. E só Deus pode estabelecer o seu reino no meio de nós. Paulo escreve em 1 Coríntios, capítulo 15, versos 23 a 25, porque convém que reine até que haja todos os inimigos debaixo de seus pés. E o versículo 11 do capítulo 6. O ensino do Senhor Jesus da oração significa confiar na provisão divina. Confiar na provisão divina. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão nosso, ou seja, a nossa necessidade, sejam elas materiais e espirituais, vem do Senhor. Vem do Senhor para as nossas vidas, irmãos. Por isso, o próprio Senhor Jesus diz que não devemos estar ansiosos, inquietos, porque Deus tem as provisões. As provisões para as nossas vidas, sejam elas materiais ou espirituais. De cada dia, ou seja, para o nosso cotidiano. Nos dá hoje, é saber que o Senhor supre. E algumas notas comentadas referente a Lucas capítulo 11, verso 3, diz que cada dia, o cotidiano, do original significa dia a dia, Deus cuida de nós. Significa também que Ele continua cuidando de nós também no amanhã, assim como cuidou do povo de Israel, enquanto recebia do Senhor o maná no deserto. Pode também se aplicar a Cristo, quando Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crer em mim jamais terá sede. João 6, 33. Vamos seguir aqui ao versículo de número 12. A oração que Jesus ensinou é a expressão da capacidade de perdoar.
é a capacidade que cada crente precisa adquirir para perdoar. Nas nossas relações com o próximo, perdoa-nos os nossos pecados, ou perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa expressão às vezes passa quando recitamos o texto sem ser percebida o seu significado para nós. Perdoa-nos as nossas dívidas. Para pedir perdão ao Senhor por as nossas faltas, é preciso arrependimento sincero, confissão, tendo a certeza de ser perdoado. Assim, aqui que está o ponto principal deste versículo de número 12. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Significa dizer, assim como eu sou capaz de perdoar a quem me ofende, a quem me tem ofendido. E veja o versículo 14 e o versículo de número 15, deste mesmo capítulo 6. Ligado exatamente ao verso 12, ele diz o seguinte: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, a condição do perdão de Deus é estarmos prontos e capazes de perdoar os nossos irmãos. Se não perdoardes, aqui é uma exigência da prática do perdão, que é indispensável na natureza da oração da igreja, irmãos. Requer pleno perdão nas nossas relações com os membros do corpo e nas nossas relações com os membros do corpo, uns com os outros, em casa, na família e na igreja. É natural que haja em algum momento situações que precisam ser restauradas, consertadas. Então, o crente precisa ter no seu coração a disposição e a capacidade de perdoar, sabendo que esta disposição e capacidade dará a ele também o crédito do perdão do Senhor para a sua vida. Portanto, perdão é o ensino do Senhor Jesus na oração. E o versículo de número 13, livramento da tentação. Jesus nos ensina nesta oração que Ele dá o livramento. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Não nos deixes cair, ou seja, é a segurança que temos do Senhor. Cair em tentação significa no engano, mas livra-nos do mal significa confiança de livramento. Cair em tentação, no ponto de vista do inimigo, significa derrota. Mas é preciso compreender que alguns às vezes usam esta palavra em relação a provas. Mas a Bíblia diz que Deus não tenta ninguém. Não é? A Bíblia mesmo diz isso. Mas alguns chegam a usar esta palavra. Mas do ponto de vista de Deus, a palavra mais apropriada é provação. Teste, que deve ser para o nosso aperfeiçoamento. Então, as provas que o Senhor nos permite passar, como por exemplo estamos passando, creiam que é para o nosso aperfeiçoamento, para o fortalecimento da nossa fé. Mas as tentações que vêm do inimigo, cuidado, porque são para a derrota. E Jesus deixa claro que a vitória sobre a tentação é possível com vigilância e oração. Mateus 26, 41. Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, 13, ele diz: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar além do que você possa suportar. Antes, com a tentação dará também o escape. Quando na oração Jesus diz e nos ensina a orar, livra-nos do mal, lá no original significa livramento do diabo.
do maligno mesmo diante de nós. Vamos ao verso 13, já estamos aí caminhando, né? Verso 13 é o verso que nos ensina a respeito da exaltação do reino de Deus. E há uma nota aqui importante nesse versículo de número 13 que diz assim: porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque teu é o reino, ou seja, o senhorio de Deus sobre a igreja, o senhorio de Deus sobre a vida dos servos. E o poder é o reconhecimento da onipotência de Deus. E a glória, o Deus majestoso, para sempre, a eternidade de Deus. Amém. Assim seja a expressão de que há acordo. Esta última parte que Mateus registra, Lucas encerra com a primeira parte: livrai-nos do mal. Amém. Interessante que aqui nós temos uma questão de manuscritos. Daí, a maioria de outros segmentos religiosos terminarem a oração do Pai Nosso, como Lucas termina em capítulo 11, versos de 1 a 4. Como ele diz, livra-nos do mal. Amém. Você já percebeu que às vezes a gente está orando, recitando o Pai Nosso, e chega aqui nesta parte, não é? A gente continua, alguém para lá, livra-nos do mal, amém, a gente continua, porque teu é o reino, porque a gente aprendeu assim. Mas outros não aprenderam assim, não é por uma questão de crença ou descrença, é por uma questão de manuscritos, não é? De origem daquilo que foi recebido. E a verdade, irmãos, aqui é que nossos corações e as nossas orações devem exaltar o reino de Deus, porque Deus é aquele que deve ser exaltado na igreja. Portanto, irmãos queridos, seguindo aqui para já irmos para o final da mensagem, a oração precisa ser perseverante. As nossas orações precisam manifestar a nossa perseverança diante do Senhor. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz assim: orai sem cessar. A igreja de Jerusalém fazia constante oração a Deus por Pedro. Atos 12, verso de número 5. Pedro estava preso, guardado na prisão, e a igreja fazia contínua oração por ele a Deus, tanto que ele foi solto da prisão, né, como resposta à oração da igreja. Depois você pode ler lá o capítulo 12 de Atos, é uma história bonita lá, né, que temos a respeito deste acontecimento como resultado de uma oração contínua, perseverante. Então a oração precisa fazer parte da vida da igreja e dos crentes. Então, irmãos, diante desses pontos a respeito da oração Pai Nosso, o que aprendemos? Aprendemos que o Sermão da Montanha marcou o ministério de Jesus junto aos seus discípulos e à comunidade que Jesus ministrou. Aprendemos que os ensinos que Jesus deixou no seu sermão, chamado Sermão da Montanha, deve ser aprendido e aplicado na vida dos crentes hoje. E ser bem-aventurado, ser sal e luz, servir ao Senhor, ter cuidado com os falsos profetas que se introduzem na igreja, são principais temas do Sermão do Monte, que a gente precisa estar atento para o dia de hoje. Aprendemos que a oração tem importância quando feita com santidade de vida, com humildade, no secreto do teu quarto, com devoção, e orar confiando no Senhor. Que ao orar, como Jesus nos ensinou, nós reconhecemos Deus como soberano. Entendemos que Deus é aquele que se manifesta. Confiamos na provisão divina. Somos capazes de receber do Senhor o perdão, porque também nos dispomos a perdoar. Significa saber que o Senhor é quem dá livramento da tentação, e significa exaltar o poder da glória do Senhor Deus em nossa vida e na vida da igreja. Orar sempre, sem cessar.
Importante, irmãos, que quando Jesus encerrou o Sermão do Monte, ele foi reconhecido na sua autoridade de ensinar. E chegando àqueles que ouviram até mesmo dizer que ele ensinava com autoridade diferente dos escribas. Está aí exatamente no verso 28 do capítulo de número 7. Que o Senhor, portanto, nos abençoe e que a oração do Pai Nosso possa ser recitada por nós agora com entendimento, né? Do que significa cada palavra, cada expressão que Jesus nos ensina nesta oração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe a você que está em casa, a você que está nos ouvindo, mesmo que não esteja em casa, talvez até em outro lugar, mas está nos ouvindo. Deus o abençoe. Aos irmãos que estão aqui, vamos orar, assim encerrar o nosso culto, e após o pós-lúdio, estamos encerrando o culto desta noite. Ó Deus, muito obrigado por Tua palavra aos nossos corações. Conduz as nossas vidas para que possamos realmente orar confiantes, orar com vida de santidade, orar sabendo que o Senhor tem a resposta, que o Senhor é o nosso Pai e que santificado é o Teu nome no meio de nós. Dirige-nos com Tua glória, Pai, cuida da Tua igreja neste tempo difícil, das famílias e dos nossos irmãos, consola os corações dos aflitos, dá-nos uma noite tranquila para o nosso repouso. Ó Senhor, que o Teu amor e a graça redentora de Teu Filho Jesus e a comunhão santa e doce do Teu Espírito seja com a Tua igreja, Senhor, reunida no santuário aqui neste momento, em casa ou em qualquer lugar, e com todos aqueles que servem o espalhado pela face da terra, agora e para todo sempre. Amém. Ouçamos o pós-lúdio e que o nosso Deus os abençoe. Tenhamos uma noite de descanso para a glória do Senhor.